Ah, esse vídeo aqui, ele vai ser difícil pra mim fazer. Porque não é pra mim postar nem nada do tipo. Eu vou postar porque é pra mim. O canal aqui sempre foi pra mim e não vai ser diferente agora. Eu tô passando por algumas coisas e eu gostaria de compartilhar comigo mesmo e você que tá assistindo. Eu acabei de perder o meu primo que cresceu comigo, que é como se fosse meu irmão. Acabei de perder meu pai. Depois de 13 dias mais ou menos, meu pai veio a falecer também. Então, tá sendo foda, tá ligado? E eu acho que eu gostaria de contar um pouco do que o que meu pai representou pra mim na minha vida. Não sei se minha família vai assistir isso ou se alguém que é próximo de mim vai assistir. E eu espero que vocês entendam que essa é a minha visão e o que aconteceu comigo e a minha visão do que eu tenho sobre tudo. Então, provavelmente a visão de vocês vão ser diferentes da minha, mas isso aqui é pra mim, não é sobre vocês, é sobre mim. Espero que vocês entendam isso. Eu fiquei sabendo muitas coisas sobre o meu pai antes e coisas que aconteceram comigo. Até a época de adolescente, mais ou menos, até os meus 10 anos, meu pai. Eu não entendia muitas coisas do meu pai, sendo sincero. Hoje eu entendo muitas coisas e hoje eu perdoei ele sobre várias questões, mas naquela época eu sofri muito. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro que tinha dias que eu chorava até tarde, sentindo falta do meu pai. Teve épocas que eu sentia falta do meu pai e da minha mãe, porque minha mãe também teve que trabalhar muito. E eu me sentia muito sozinho, mas ao mesmo tempo eu tentava me manter firme porque eu tinha o meu irmão ali do lado que era um ano mais novo que eu. E ao mesmo tempo, uma frase ficou na minha cabeça quando os meus pais se separaram que era: você é mais velho, você entende, você tem que cuidar do seu irmão. E isso ficou matutando e eu era criança e eu levei muito a sério isso por muitos anos. Até que chegou um tempo que, é claro, eu comecei a me priorizar e priorizar minha saúde mental além disso tudo. Mas por muitos anos eu fiquei nessa. E esse foi um momento difícil porque meu pai realmente não vinha muito visitar a gente. E minha mãe sempre tentava fazer acontecer pra ele dar amor pra gente. É uma coisa que ela sempre priorizou pro meu pai, sempre deixou certo. E tipo, pô, você não consegue ajudar financeiramente tanto, mas dê amor, dê carinho, venha, seja presente. E infelizmente meu pai naquela época não conseguiu fazer nenhum nem outro. E são coisas da vida e eu já perdoei ele sobre isso, mas naquela época eu não entendia muito bem, eu só achava que meu pai não queria ver a gente, ou que ele não fazia tanta questão da gente. Ah, acho que é muito mais complexo do que isso, porque na mesma época, quando eu tinha menos de um ano de idade, meu pai foi preso injustamente na época. E ele ficou, acho que 8 meses preso. E isso acabou com o psicológico do meu pai. E isso refletiu no relacionamento entre meu pai e minha mãe e como ele lidava com o trabalho e como que ele lidava com tudo. Então, isso e as decisões que ele tomou a partir disso depois foram o que acabou com o casamento dos meus pais e acabou com muitas coisas, muitas situações, muitos anos que eu acho que meu pai nem lembra e que foram um escuro completo para ele e para nossa família também. Então isso é muito importante priorizar isso aqui. É um conselho que eu dou para quem tá assistindo aí, priorize isso, cara. Porque senão os dias vão passar, os meses vão passar e vai ser um buraco negro aquilo ali que aumenta cada vez mais se você não cuidar disso aqui. Depois disso, é, meu pai. Meu relacionamento com os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Meu pai entrou numa depressão profunda, então por conta disso ele até os meus 10 anos, até 2010, foi bem complicado pra ele.
Os primeiros anos do término foi pior ainda, que daí ele entrou numa depressão profunda, né? Então era droga, bebida, festa e tudo que você usa como muleta, mas que não é uma muleta, é algo que te puxa pra baixo, tá ligado? Isso eu tenho essa visão, porque não fortaleceu meu pai e não ajudou ele a continuar caminhando, mas ajudou ele a se afundar cada vez mais. E isso foi algo bem complexo pra ele, eu tenho certeza. Ah, não tenho dúvidas que meu pai sempre amou eu e o meu irmão, então isso não tenho dúvidas. Acho que isso era muito mais complexo do que ele gostaria que fosse. Depois disso, na adolescência, eu fiquei meio rancoroso com meu pai, porque, querendo ou não, ele não ajudava tanto minha mãe financeiramente, eu via isso com mais clareza, e a minha mãe tinha que trabalhar mais, então, querendo ou não, eu não tinha tanto contato por conta com a minha mãe, e porque ela tinha que trabalhar muito, então eu culpava muito meu pai, né, por conta disso, mas até adolescente a gente tinha contato, a gente sempre se via, mas no fundo eu ainda culpava ele um pouco. Por ele às vezes escolher uma festa, um churrasco, alguma coisa do tipo, do que priorizar a gente. Ao mesmo tempo eu gostaria de falar pra vocês que meu pai talvez não seja o exemplo do que eu quero ser como um pai, mas meu pai foi exemplo pra muitas coisas pra mim, tá? Muitas coisas mesmo, mesmo. E a vida sempre dá pra gente o que a gente precisa. Ao mesmo tempo que meu pai não foi pai em várias situações, eu tive outras pessoas que foram pais pra mim, desde a minha mãe pro meu padrasto. Então, nunca me faltou nada, pelo contrário, eu sou grato a tudo que eu tive. E eu tive vários exemplos, desde fora até dentro de casa, então isso não foi um problema. Estou falando só por conta que meu pai veio a falecer agora e a gente tá contando essa história, tá? É, Depois disso, foi bem complexo. A gente deu uma distanciada. Virei adolescente, aquele adolescente que sabe tudo, né? Ele sabe tudo, então é normal. Quando eu fiquei mais velho, meu pai tentou se aproximar. Ele não tava tanto pra festas agora, mas ele tava mais tentando se conectar de novo. E E com o tempo eu fui perdoando meu pai, perdoei meu pai por todas as coisas e entendi como que meu pai era. E meu pai era aquele cara que as decisões da vida dele e as decisões que tomaram por ele fizeram ele ser quem ele era. E meu pai era incrível. Acho que, acho não, tenho certeza que todo mundo que conheceu meu pai sabe o coração gigantesco que ele tinha. E independente de todos os erros e acertos dele, todo mundo gostava muito do meu pai. E eu gostaria que você tivesse conhecido meu pai e que ele tivesse aqui pra falar, mas infelizmente ele não tá, então vai ter que servir eu falando, mas ele era muito incrível. Ele me ensinou a ver as estrelas e apreciá-las, me ensinou a ouvir a chuva e apreciar. Ele me ensinou a ouvir o mar, ver o mar e apreciar. Então, meu pai me ensinou pequenas coisas e grandes coisas que eu levo comigo até hoje. Ah, meu primo foi um irmãozinho mais novo, sabe? Que a gente cuida, a gente conversa. Ele era muito inteligente, muito incrível. E desde pequeno a gente tinha uma conexão muito grande porque a gente conversava, a gente tinha um pensamento muito parecido. Até a adolescência ali, mais ou menos, a gente tinha um pensamento muito parecido. Depois aconteceu outras coisas com ele que mudou muito, mas eu ainda via aquele primo meu ali ainda dentro. É... Cara, eu acho que isso tá sendo muito difícil pra mim, mais do que eu imaginei. Não faz nenhuma semana que meu pai morreu. Meu pai morreu num acidente de moto. E, por incrível que pareça, meu pai. Eu sinto que meu pai se fez presente mais ainda quando ele veio a falecer. Porque eu comecei a ver todas as coisas, todas as pequenas coisas
E eu sinto que ele não me deixou ficar triste, eu não tanto quanto quanto eu pensei que eu ficaria, pelo contrário, às vezes ele me faz lembrar coisas que me fazem sorrir, me faz me sentir bem. Meu pai me apoiava muito. Acho que no começo meu pai achou que a tatuagem era tipo um bagulho que ia passar, mas não passou, né? E quando ele percebeu que eu realmente gostava disso e que eu era bom mesmo, tipo, não era, ah, não, você sabe tatuar. Não, a hora que ele descobriu que eu realmente era bom, aí ele virou a chave. Aí eu descobria pelos outros que às vezes ele olhava assim, ah, é esse aqui meu filho, ó, ele faz tatuagem. Olha esse aqui. Olha esse trabalho que ele fez, que top. E ele tinha muito orgulho da pessoa que eu me tornei. E isso me deixa muito feliz. Muito feliz mesmo. É foda. Falar tudo isso aqui e não se emocionar, falar tudo isso aqui. Mas acho que isso é como se fosse um diário. Tá sendo difícil pra caralho. Mano, tá sendo muito difícil. Tá sendo muito foda. Tá sendo complicado. Coisas que eu nunca pensei, sabe? Tipo, hoje a gente ainda tá resolvendo várias coisas burocráticas. E, mano, é foda. É muito foda. É, é muito foda mesmo. Meu pai era um cara incrível. Meu pai, meu pai foi irmão, meu pai foi filho, meu pai foi amigo, amigo de verdade mesmo. Meu pai foi companheiro, meu pai foi solidário, meu pai foi amor. E, pai, onde se estivesse, saiba que eu te amo muito, muito. E vai me sim fazer muita falta esse abraço que você gostava de ser tão grudentinho, tão abraço, carinho, cafuné e sorridente, sempre tentando brincar, sempre sendo você, né? Eu te amo. E esse vídeo é um pouco pra você e um pouco pra mim.